Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta de coaching que eu utilizo, que eu aprendi na minha formação, tá? E ela é aplicada sobre o tempo. Como assim? Ela fala sobre o tempo, percepção do tempo. Vamos lá, que eu vou detalhar para você, fica aí comigo, pega o papel e uma caneta, que hoje é uma consultoria gratuita, tá? Se eu fosse você, eu me ligava aí, ó, começava a aplicar agora, na prática. Mas antes, lógico, eu preciso falar para você, se agrega, se meu conteúdo traz valor para você, vai lá, compartilha, dá um like, se inscreve no canal, porque para mim você vai estar falando, Tati, você está no caminho certo e você está me ajudando. Eu vou ficar super feliz, tá? Muito feliz, porque esse é o meu intuito, é te ajudar, tá? Por que eu tô aqui? Ah, é para te ajudar, simples assim. Por que eu vou falar essa ferramenta hoje? Para te ajudar. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje, uma ferramenta de coaching sobre o tempo. Falar sobre a passagem de tempo, falar sobre o tempo, eu não sei, mas eu sempre... O tempo sempre me deixou um tanto quanto meditativa, digamos assim. Eu sempre tive uma curiosidade com relação ao tempo, né? Porque ele deixa muitas pessoas felizes, alegres, a passagem do tempo, né? E só que a maioria das pessoas se sentem tristes, se sentem, enfim, vários sentimentos que eu posso falar assim. O tempo é nosso ativo mais valioso, eu já falei bastante sobre isso, eu sinto isso muito forte dentro de mim. É o nosso ativo mais valioso, é o que mais dá valor para nós, é o nosso tempo. Essa é uma verdade absoluta para mim, tá? E eu espero que você consiga ter essa percepção do valor do tempo. Eu acredito que se você já passou dos 30, né, assim como eu, você tem essa percepção, você tem essa ideia do poder que o tempo tem sobre nossas vidas. Certo ou errado? Você sente isso? O quanto ele é implacável. O tempo é implacável, tá? E sabendo de tudo isso, o quanto o tempo, né, como é que eu posso falar? O quanto o tempo influi nas nossas vidas, né? Nós temos consciências que saber utilizar as nossas 24 horas de forma consciente, de forma madura, de forma inteligente, principalmente, tá? Isso faz toda a diferença. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter alguma coisa, você precisa aprender a trabalhar com as horas que você tem no dia. Simples assim. Se você souber equilibrar, né, essas 24 horas, definitivamente você vai conseguir, seja lá o que for que você queira, tá? O seu sucesso, conquistar os seus sonhos. Você vai, acredite em mim, basta aprender a equilibrar essas 24 horas. Sentir essa passagem do tempo com menos crueldade, inclusive, porque o tempo é implacável, como nós já falamos, e chega até a ser cruel, né? Você fala, poxa vida, né? Só que nós passamos a sentir, se você souber equilibrar essas 24 horas, nós passamos a sentir o tempo como nosso amigo, com um pouquinho mais de maturidade, fazendo com que ele traga para você experiências e não dores, e não, enfim, falta de resultados, ok? Hoje, especificamente, eu vou falar sobre uma ferramenta que nós utilizamos, que eu utilizo dentro do meu processo de coaching, tá? Quando eu vou atender os meus coaches, com uma certa frequência, inclusive, eu utilizo essa ferramenta, chamada Tríade do Tempo. Tríade do Tempo. Ele é um conceito que foi criado por Christian Barbosa. Ele é um especialista em produtividade. Lógico, né? Você fala de tempo, automaticamente você fala de produtividade. Não tem como você fugir muito disso. Ele escreveu, inclusive, um best-seller sobre o assunto, o Tríade do Tempo, né? Sobre essa teoria. Ela é aplicada com o objetivo de nós sabermos se o nosso coachista, uma pessoa que nós estamos dentro do processo atendendo, tá? Se essa pessoa tem a real percepção da passagem do tempo, a real percepção de como ele utiliza o tempo, a favor dele, contra ele, se ele sabe utilizar, se ele sabe otimizar, né, as horas de forma inteligente, enfim.
essa ferramenta, ela nos dá essa clareza, certo? Se a pessoa sabe utilizar as 24 horas que a gente recebe de bandeja todos os dias de forma inteligente, tá? Tudo isso para nos direcionar, para direcionar a pessoa que eu estou atendendo, o coach, para direcionar para os sonhos dele, para o resultado dele, para a conquista que ele deseja, tá? Dentro do processo de coaching. Inclusive para dar mais produtividade e gerar resultados para ele, tá? É assim que essa ferramenta, é isso que essa ferramenta ela proporciona, tá? Produtividade, clareza, resultado. Mas você fala, ok, Tati, e aí, como é que funciona essa ferramenta? Pegue papel e uma caneta, porque essa ferramenta, ela consiste em nós identificarmos os aspectos que nos impedem de desempenhar nossas atividades e nossas estratégias, inclusive, tá? Delimitados por um atingimento do nosso objetivo, né? Você fala, poxa vida, o que está me impedindo de atingir os meus objetivos? Essa ferramenta, ela dá clareza, tá? Por que a gente desiste tanto? Porque nós queremos e não fazemos. Você fala, poxa, eu sei o que eu quero. Eu sei como fazer, inclusive. Por que eu não faço? Essa ferramenta, a tríade do tempo, ela ajuda. São perguntas como essas que eu acabei de fazer que essa ferramenta ajuda a responder e dar um norte, dar uma direção, tá? Na prática, como é que funciona? As atividades desenvolvidas pelo nosso coach, ou seja, tudo o que ele executa no dia a dia dele, na rotina dele ou dela, tá? São classificadas em 3 grandes categorias. Por isso, tríade, o nome, tá? Quais são as categorias? Circunstanciais, urgentes e importantes. Você simplesmente separa todas as suas ações nessas 3 categorias. As circunstanciais, elas são aquelas demandas, aquelas ações que não são tão frequentes, você fala, não acontecem todos os dias, e elas não precisam de muita atenção. Você fala, eu não preciso colocar muito tempo, muitas horas naquela ação, percebe? Não é uma coisa assim tão que eu preciso literalmente me focar, tá? Já, né, as urgentes, ela é completamente ao contrário. São aquelas que geralmente elas chegam de última hora, elas precisam ser feitas, inclusive, quase que imediatamente, muitas vezes imediatamente. São aquelas que realmente, como o próprio nome diz, né, urgente é aquela, chegou, você tem que largar tudo e fazer. Isso é urgente, tá? E a terceira categoria são as importantes, aí sim, esse deve ser o seu maior foco, tá? As importantes, elas são aquelas tarefas, né, aquelas ações que você faz, que elas estão alinhadas com os seus objetivos. Você fala assim, nossa, eu tenho um norte, eu tenho uma meta, e eu estipulei algumas ações, e essas ações, elas são importantes, porque elas precisam ser executadas justamente por esse motivo, porque elas te levam, elas te ajudam a conquistar as suas metas. Sem elas, não tem objetivo conquistado, tá? Ok? Acredito que deu para entender essas 3 categorias. Então, com essa classificação feita, tá? Você foi lá, separou suas ações, classificou, né, dessas 3 classificações. Agora sim, o próximo passo é traçar planos de ação para diminuir ao máximo aquela recorrência de demandas urgentes. Você fala, nossa, Tati, no meu dia a dia eu recebo muita coisa que eu preciso parar tudo e executar, tudo urgente. Tem uma coisa errada, tá? Tenho alguma coisa errada. Então você precisa entender. Essa faz parte dessa ferramenta, tá? Você precisa entender o que acontece no seu dia a dia que é tão urgente, por quê e como minimizar isso, tá? Ao máximo, essa recorrência, ela acontece sempre. Se acontece sempre, é grave, a situação está grave, certo? E você precisa colocar a prioridade naquelas ações importantes, que são justamente elas que vão te levar para o seu norte. Se você não focar nelas, você não vai ter seus resultados.
E é claro, uma das sugestões que nós damos é não esquecer de reservar um espaço para aquelas ações circunstanciais. E daí sim você consegue equilibrar essa tríade, certo? É você minimizar a recorrência das urgentes, é você se focar nas importantes e reservar um espaço para as circunstanciais, tá? Ok? São as três ações que nós precisamos tomar com relação a essa tríade. Daí você equilibra elas. Entenda que tudo é uma questão de gerenciamento, né? Gerenciar é justamente isso, é você fazer a gestão dessas ações, certo? Nessa ferramenta nós trabalhamos a clareza, né, de onde nós estamos investindo o nosso tempo. E quando eu falo em investindo, sim, você investe cada minuto da sua vida, do seu dia, você está investindo numa tarefa, tá? Quando você escova o dente, realmente escove os dentes. Preste atenção se você está fazendo direito. Quando você está almoçando, jantando, tomando café, realmente almoce, jante, tome café. Preste atenção no que você está fazendo. Isso é importante para que você invista com qualidade em cada tarefa que você executa. Isso é importante, tá? Então, é claro que se você entender isso, né, que você está investindo o seu tempo, você aprende a utilizar com mais efetividade. Você usa de forma sábia, de forma inteligente, você traz esse tempo a seu favor, tá? Dito tudo isso, né, eu sugiro agora que você pegue um papel e uma caneta e nele você escreva primeiro quais são os seus objetivos, quais são suas metas. Você fala, Tati, eu já fiz isso várias vezes, mas vai lá, escreve. O que você quer? Quais são suas metas? E com detalhes, faça isso com detalhes. Daqui a 5 anos, 10 anos, o que você quer? Quem você quer ser? Aonde você quer estar? O que você quer ter? Coloca aí com detalhe. Quanto mais detalhes, mais fácil você conquistar aquilo lá, aquele objetivo, aquela meta, tá? Isso é a primeira coisa. Tenha isso bem claro, né? Bem definido. O que você quer, tá? E depois, claro, o próximo coloque nesse mesmo papel todas as ações que você executa hoje, desde a hora que você acorda até a hora que dormir. Coloca lá todas, tá? E sem exceção. Sequencialmente, depois disso, classifique todas essas ações acima que você acabou de descrever, como, por exemplo, urgentes, circunstanciais e importantes. Coloque cada ação, você pergunta, é necessário? Ela é urgente? Ela é importante? Ela vai me levar para o meu norte, para o meu objetivo? Então, vai lá, classifica cada uma delas. Eu estou falando etapa por etapa, para você executar agora, tá? E a próxima etapa, né? Já que você já tem clareza agora do que você quer ser, qual é o seu objetivo e o que você executa, você colocou no papel, a pergunta é, todas essas ações aí que você acabou de colocar no papel, tá te levando para o seu norte, para o seu objetivo? Quais delas te levam ou te desviam? Ou te freiam? Qual? Coloca lá, faz a pergunta para cada uma delas, certo? Essa é uma etapa muito importante, porque ela vai te ajudar a ter eficácia, tá? Vai lá e pergunta para cada tarefa. E na sequência, depois disso, você precisa eliminar todas essas tarefas que não agregam nada. Sabe aquelas ações que de fato só tomam seu tempo? Você fala, eu não sei porque que eu executo. Você fala, não sei. Então, vamos eliminar. Esse é o próximo passo. É você definitivamente tirar todas essas ações do seu dia a dia. Não use mais o seu tempo com elas, tá? Vai ser difícil, você vai falar assim, Tati, são hábitos, eu faço, eu não consigo. Sabe quando você chega do trabalho e você não consegue desempenhar mais nada, você está cansado, está cansada? Essa é uma ação, eu vou dar exemplos agora para você, tá? Vamos supor que você tem esse hábito de chegar em casa,
larga a bolsa, a carteira, não gasta, se joga no sofá, ou você não consegue ir para academia, você não consegue ler, você está exausto. Ah, eu chego tarde todos os dias. São ações como essas que eu estou falando. Sabe como, por exemplo, quando você acorda todos os dias e você aperta a função soneca, aperta o despertador para poder tocar daqui 10 minutos e você vira para o outro lado, isso é uma ação que você tem que eliminar da sua rotina, do seu dia a dia, certo? São ações simples, como essas que eu acabei de falar. Sabe aquela... Eu tenho várias ações, né? Sabe como, por exemplo, quando você vai almoçar e você passa e compra aquela sobremesa, você coloca açúcar no seu café, enfim. Isso é uma ação tóxica, é uma ação que não te agrega. Você fala, poxa, o que você está falando, Tati, dessas ações? Elimina esse hábito, pare de fazer, tá? É isso que eu estou falando, ok? Então você criou o seu norte. Você viu quais são as suas ações, o que você executa hoje, certo? E quais delas realmente você quer continuar executando porque elas fazem sentido para você? Quais delas? E as que não fazem mais sentido, ó, para. Quem manda na sua vida? Para. Tira elas, ok? Vai ser difícil? Claro, vai ser difícil. Isso requer muito foco, isso requer disciplina, sim. Mas basta você ter clareza se quer continuar, né, a executar essas ações que estão te freando, gastando a sua energia, sem te levar para o seu sonho. Você quer isso para você? Você não vai ter resultados assim, percebe? Se você continuar com isso. Então você fala, poxa, se eu continuar comprando chocolate todos os dias, comendo sobremesa todos os dias, eu não vou conseguir ser saudável. Se eu continuar me burlando e não indo para academia e tomando refrigerante todos os dias, eu não vou conseguir ser saudável. Eu quero ser saudável. Poxa, se eu continuar me atrasando no trabalho, eu não vou conseguir ser uma pessoa que vai ser promovida. Entende? E isso faz mal, isso é tóxico. É disso que eu estou falando, tá? Para e reflete. Reflete agora, nesse momento. Entende? Se você continuar com essas ações, você vai continuar com os mesmos resultados. Se tá bom para você, então beleza. Se não, ok? Elimina. Fica aí a dica. Fazendo tudo isso, tá? O que será muito trabalhoso, por sinal, vai exigir bastante de você. Eu sei, vai ser difícil, mas estamos juntos, tá? Estamos juntos. Eu sugiro que você seja muito crítico, muito honesto, muito honesta com essa análise, com esse processo todo que eu acabei de mencionar, porque é importante que você seja maduro, você fala, poxa, isso realmente não tem valor para mim, vamos eliminar. Eu devia fazer aquela ação, vamos incluir lá na minha rotina. É isso que eu estou falando, tá? Porque você precisa ser bem realista, bem maduro nesse momento. Porque a próxima etapa é justamente você organizar aquelas ações que faz sentido, que você quer manter, né? Aquelas que restaram na sua vida, né? Porque elas vão te dar mais precisão, entende? Uma parte mais estratégica que você vai precisar ter um pouco mais de autoconhecimento, para você saber o quanto a sua energia está em alta durante o seu dia, para você executar as tarefas mais difíceis nesse momento, quando a sua energia está mais em alta. Isso é só um toque que eu acabei de dar, tá? Enfim, o autoconhecimento era muito importante para você conseguir guiar esse processo como um todo, tá? São etapas, quais são as etapas que eu acabei de falar? Identidade, metas, planejamento, organização e execução. Execução é quando você fez tudo isso e põe em prática, essa última etapa, ok? Eu tô dando hoje apenas uma pincelada nessa ferramenta, tá? É uma ferramenta prática, é uma ferramenta eficaz que ajuda você se conhecer, gerenciar melhor o seu tempo e ter mais assertividade, tá? E para que tudo isso? Para que você tenha resultados,
Simples assim, tá? É esse o propósito disso tudo, tá? Então, você pode começar a aplicar agora mesmo, aliás, você deve aplicar agora mesmo essa ferramenta e já ter os seus resultados, tá? Faça isso agora. Entre em ação, coloque em prática essa ferramenta e seja uma pessoa melhor, hoje, sempre e, tá? Um pouco a cada dia, certo? Um pouco a cada dia, ok? É isso que eu queria passar para você hoje. Eu espero que eu consiga trazer. Eu dei só uma pincelada, são várias ferramentas que nós utilizamos, tá? É só para você entender, ok? Mas eu espero que eu tenha conseguido passar e eu quero terminar sempre fazendo aquela pergunta provocativa. E aí? Você se deu 5 minutinhos hoje? Você parou para falar com você, para se cuidar? 5 minutos é o suficiente. Sim ou não? Para agora para você analisar suas reações, suas ações e cuidar de você, ok? Então faz isso por você, é por você, ok? Então falou, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau!